Olá, turma. Na nossa aula dessa semana, a gente chega num tema que muitos gostam de discutir, tá? Que é o feudalismo. Com certeza, quando vocês trabalharam essa temática no passado, foi algo que foi muito repetitivo, falaram, e aí estamos voltando para essa temática novamente, tá? Agora no ensino médio, tá bem? É, é um tema tranquilo, rapidinho vocês vão entender. A aula também sobre o feudalismo é bem tranquilo. Na próxima semana a gente vai estar fazendo aí uma videochamada, tá bom? Para podermos discutir e conversar um pouquinho também em cima desses temas que trabalhamos até então, que é o início do período medieval, tá? É, Dando continuidade, tá, à nossa conversação aqui, o feudalismo, em linhas gerais e em um argumento muito simples, é a essência do medievo em muitos aspectos. Por que é que eu digo isso, tá? O feudalismo ele vai se consolidar como um sistema político, econômico e social durante muitos anos, tá, da Idade Média. Ou melhor, até se prolonga, alguns aspectos do feudalismo vão até se prolongar aí durante a Idade Moderna. Por isso que alguns historiadores, como Jacques Legoff, que é o principal deles, falam de uma longa Idade Média, como se ela não se fechasse ali com a tomada de Constantinopla. Mas enfim, tá? Professor, o que danado é feudalismo? Eu fiz esse esquema porque fica bem mais tranquilo para a gente entender feudalismo, tá? Então a gente inicia entendendo o feudalismo como um sistema político, econômico e social próprio do período medieval. Mas como ele se formou, tá? O feudalismo ele surge da junção de elementos romanos com elementos germânicos, tá? A junção desses elementos, dessas estruturas, dá origem ao feudalismo. Bem, lembrem que os romanos, perto do período do final ali do Império Romano, nós vimos todo aquele processo de ruralização e com isso o desenvolvimento do colonato, onde nós tínhamos uma relação de trabalho, onde o camponês ele usava a terra para o seu sustento e em troca ele dava parte daquela colheita. Temos aí um elemento romano, esse repasse da colheita. E os germânicos tinham o comitatus, que tem toda aquela questão de honra, de servir a um chefe militar, que foi discutido também quando falamos dos germânicos. Da união desses elementos, dessa honra germânica, dessa serventia germânica, junto com a noção de partilha de terra, ou melhor dizendo, né, de posse e tudo mais, atrelada ao cristianismo que vai unificar essas culturas, nós temos as bases do que vai ser o feudalismo, tá? Esse costume de doação de terra, que não necessariamente a gente precisa ser uma terra, ele se inicia com Carlos Magno, tá? E quando ele morre é algo que vai ser continuado. A palavra feudo, ela tem uma origem germânica e em uma tradução muito singela, ela significa um bem de importância. Um feudo, ele poderia ser um cargo, um direito, uma honraria, poderia ser muita coisa, uma tensa, mas em quase todas as vezes, quando se fala em feudo, estamos falando de terra. Tá? Era o que geralmente se repassava aí nessas relações. Então, quando falamos de feudalismo, estamos falando dessas relações de posse, tá? De entrega de terra. Aqui no feudalismo, nós temos o desenvolvimento mesmo de uma estrutura que se sustenta nesses laços de lealdade, que é o que a gente vai entender melhor quando falamos das relações de suzerania e vassalagem. Nunca esqueçam esses dois termos quando estamos falando de Idade Média. Quem é o suzerano? Suzerano é aquele que doa o feudo, é aquele que faz a doação do território. Quem é um vassalo? O vassalo é aquele que recebe o feudo. Então nós temos aí essa relação, tá? Muito importante entender essas trocas, essas relações no período medieval. O suzerano como aquele que doa, o vassalo aquele que recebe. Outra informação que muitas vezes acaba confundindo a cabeça dos alunos, mas ela não é nada confusa. Um vassalo também pode ser suzerano.
a partir do momento que ele também repassa, ou melhor, também faz aquela doação da terra. Eu falo a palavra doação, até sugere como se fosse uma coisa assim, ah, toma fulano um território, mas não. Tem toda uma coisa por trás ali, tá? Como posso colocar para vocês aqui, juramentada, tudo pautado em relações também como posso colocar para vocês aqui, comerciais. Tem todo um jogo de interesse, tá? A palavra mais apropriada é essa, tá bem? De alianças políticas que acontecem para o favorecimento de um grupo ou de um indivíduo. Então, não é uma coisa feita, na maioria dos casos, de boa vontade. Tem toda uma situação. Então, a partir do momento que essas terras passam a ser doadas e repartidas, a gente começa a perceber uma fragmentação ali dentro da Europa. Lembrem que o Império Carolíngio, após a morte de Carlos Magno, ele começa a se enfraquecer muito. E aí os nobres, por sua vez, eles começam a ascender politicamente. Tá? Essa ascensão da nobreza, esse fortalecimento da nobreza, juntamente com essa fragmentação do território, com o repasse de feudos, vai fazer com que a Europa fique cada vez mais fragmentada, os nobres se fortaleçam e os reis eles percam muito do seu poder. O rei ele não some, o rei ainda é um indivíduo que está ali presente, mas ele perde muito da sua autoridade comparado ao que a nobreza começa a se desenvolver nesse período. Tá? Como eu já havia falado, todas essas concessões elas eram feitas dentro de laços de fidelidade bem interessantes, baseado em muitas vezes até como posso colocar para você aqui, em juramentos relacionados ao catolicismo e outras coisas. Tá? Então, o vassalo ele tem um compromisso com o seu suzerano. Lembrem dos costumes germânicos que a gente conversou anteriormente, tá? Em ajudar o seu suzerano. Então, o suzerano, ao mesmo tempo, ele também tinha as obrigações junto ao seu vassalo. Tranquilo? Outra coisa importante que sempre a gente tem que se ligar. A sociedade medieval ela era bem fragmentada. Tá? Nós tínhamos o clero, a nobreza e os trabalhadores. O clero, né, os religiosos, ou melhor, numa linguagem mais geral, né? Os religiosos, os que oram, a nobreza, os que lutam, e os trabalhadores, aqueles que oferecem o sustento às classes, aos grupos superiores. Tá? Dentro da sociedade medieval, a igreja, por muitos anos, foi a instituição mais poderosa. Eram eles os detentores da maior parte das riquezas da maioria das terras. O que acontecia? Muitos nobres doavam terras à igreja como uma forma como posso colocar para vocês aqui, fazer uma doação a Deus, que eles se viam como beneficiados aquilo ali, tá? Com aquela ação. Como se eles estivessem recebendo uma proteção divina com isso. Então, a igreja ela acumulou muitas riquezas ao longo do período medieval. Isso fez com que ela se tornasse a instituição mais rica. E o que aumentava mais ainda a sua riqueza é que os membros da igreja eles não podiam casar. Então, quando um deles morria, essas riquezas acabavam voltando para a igreja, o que aumentava mais ainda os poderes, tá bem? Muitos dos membros da igreja, como bispos, abades, tá? Inclusive párocos, eles também ascendiam da nobreza, o que aumentava mais ainda essa relação de poder, ou melhor, essa ascensão ao poder no período, tá? A nobreza, ela comporta a classe intermediária, tá? Os nobres, isso é importante ressaltar aqui, viam no trabalho como sendo uma coisa impura, e como geralmente a nobreza ela era detentora das armas e tudo mais, eles diziam que a função deles era proteger os demais e por isso as camadas mais baixas deviam trabalhar para o seu sustento. Então, era uma ação quase que como posso colocar para vocês aqui, interdependência, sabe? Tem um texto de Jacques Legoff, ele é um importante historiador do período medieval, que ele fala que o clero seriam as ovelhas, a nobreza os lobos, né, que protegem, e os trabalhadores seriam as vacas e os bois, né, que alimentam e trabalham. Seria essa a relação que ele coloca para tentar explicar essa sociedade feudal. Já os trabalhadores, a camada mais baixa, geralmente, a nível de explicação, ela é dividida em três grupos ali. Nós temos os servos, os vilões e os escravos. Os servos geralmente eles estão presos à terra, estão presos a um senhor, eles não podem sair dali.
tá? Os vilões, eles são camponeses livres, os chamados vilões são camponeses livres. Muitos deles acabaram se tornando servos posteriormente por causa dos conflitos e dos períodos de pobreza que existiam no período medieval, tá? Os escravos, eles acabavam também estando presos ali ao Senhor, mas podiam ser vendidos ou trocados dependendo do contexto, tá? A sociedade medieval, é bem definida, bem montada, tá? E ela serve demais para entender o desenvolvimento do período. Futuramente, mais para frente, vocês vão ver que essa terceira camada dos trabalhadores, principalmente com o advento das cidades, vai desenvolver muito, vai ter suas próprias estruturas e aí a gente começa a ver uma nova realidade, tá? Com novos grupos, com a burguesia que vai ascender daí. Mas isso fica para outro momento, ok? E aí a gente chega em outro ponto, que é a economia. A base da economia de um feudo, ou da sociedade feudal, estava voltada na agricultura e no pastoreio. Tá? E a unidade central do período feudal era o senhorio. Não vamos confundir senhorio com feudo. O senhorio é um elemento do feudalismo. Porque lembrem, quando eu estou falando de feudo, eu estou falando de um bem de importância. Então, o feudo ele poderia ser um cargo, tá? O feudo poderia ser um título de nobreza. O feudo ele poderia ser um direito. Então, quando eu falo em feudo, eu estou expandindo. O senhorio feudal é o espaço de produção, é onde a produção acontece, tá? Então a gente tem que entender essas bases. Logo mais vai ter uma imagem que representa um senhorio feudal. Tá? Os servos que trabalhavam no senhorio, eles têm algumas obrigações a pagar, têm alguns impostos a estar pagando, como a corvéia, que era uma obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias na semana, de graça, reforçando essa informação, meio que para pagar a estadia ali no território, para pagar, como posso colocar para vocês, as ações, servindo para esse trabalho mesmo na corvéia. Geralmente era usado para reparar ponte, cortar madeira, essas coisas, né? A talha era uma obrigação, né, de se repassar 30 ou até 40% do que foi produzido nas terras dos servos no manso servil. Então aquilo que você produzia para sua subsistência, você deveria repassar 30 a 40% ali pro senhor, tá? A banalidade era um pagamento por uso de coisas do senhorio, coisas que não eram suas, eram de uso coletivo, então você pagava essa taxa da banalidade. E nós tínhamos os 10% da igreja ali, o chamado dízimo. Tá? Então, geralmente os servos eles trabalhavam muito e não tinham nada, se eu posso assim colocar, porque boa parte do que eles produziam acabavam sendo destinada aos senhores feudais e pouco ficava para eles, para os senhores e para a igreja, para os senhores feudais e para a igreja. Pouco ficava com os trabalhadores. Então essa é uma realidade própria do período medieval que se prolonga tempos depois, tá bem? Aqui está uma imagem, vocês vão achar ela em vários locais, tá? Se vocês colocarem por aí a torta direita, vocês vão ter até maquete disso, tá? Com certeza algum professor já devem ter mandado algum de vocês estarem fazendo uma maquete de um senhorio medieval, tá? Uma coisa bem tranquila da gente entender, tá bem? Atividadezinha para vocês, coisa bem tranquila, espero que vocês aproveitem. Qualquer coisa entre em contato e a gente vai conversando. Valeu!